preciso levar em consideração que a literatura, por vezes, atropela o plano ideal. Ela desnuda comportamentos, provoca inquietações, oferece camadas de leituras não mecânicas, não prontas, camadas que levam o leitor para além do texto frio. Segundo Paulo Freire, a escola há de ensinar o aluno a ler o mundo, a fim de que só então esteja apto a ressignificar, a transformar o mundo, quer para si, quer para as futuras gerações. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação e literatura. No episódio de hoje, abordo literatura brasileira, entre a fidelidade histórica e a censura contemporânea. Será mesmo que a censura a obras literárias, apenas por ser, digamos, um assunto do momento, seja de fato um tema relevante para o Enem? Bem, ao longo do episódio, vocês perceberão que não estamos diante de um assunto modinha e que, além do mais, essa discussão não é só nossa. Nos Estados Unidos existe atualmente uma guerra cultural sem precedentes. Preciso dizer antes que consta na própria cartilha do participante Enem que a prova de redação exige do candidato a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. O aceno é mesmo muito abrangente. Qualquer situação que imaginemos impacta a sociedade, que por sua vez impacta a cultura, a educação, a política. A censura a obras literárias, que, a propósito, fere de morte os dispositivos constitucionais, impacta, sim, a educação. Como proibir que o aluno conheça, por exemplo, O Menino Marrom, de Ziraldo? Aliás, antes de Ziraldo, a obra de Monteiro Lobato, supostamente de perfil racista, esteve também em discussão. Hoje, aparentemente superada. Mas que todos saibam que a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi para o castigo em 2010, quando o Conselho Nacional de Educação vetou a distribuição de algumas obras de Monteiro Lobato. A turma saiu definitivamente do castigo 10 anos depois, em 2020, quando Cléo Monteiro Lobato, a bisneta, permitiu e participou da atualização de alguns trechos da obra. Ora, é irrazoável pensar que, especialmente dentro da sala de aula, não se possa, delicada e conscienciosamente, apresentar opiniões e situações diferentes das que o aluno tem dentro da própria casa. Se lá atrás as crianças foram educadas por meio das fábulas de La Fontaine, que em nenhum instante pretendo depreciá-las, hoje os reclamos são outros. Já não é possível fecharmos as janelas da sala de aula a problemas que pulsam do lado de fora. A discriminação, a desigualdade social, a exclusão, o bullying, etc, etc. E aqui se acende um alerta. Aos defensores da censura, pergunto: quem mais deve ser o censor às indicações de obras literárias? Sim, porque a partir do instante em que haja uma seleção, parece-me que a censura, de certo modo, já tenha se desenhado. Olha só, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático avalia, quer dizer, lê, pondera, pesa, para só então selecionar
permitir ou não a distribuição de um conteúdo. Se puxarmos um fio, constataremos que, se ao analisarmos A e B, escolhemos A, isso se deve ao fato de que B tenha sido descartado. Se por censura ou não, B foi descartado. Uma vez que A tenha sido selecionado, entende-se que esteja salvo de reprimendas, especialmente de vozes não autorizadas. E então pergunto, quem mais se habilitaria ao posto de censor? O pai? O educador? O psicólogo? Certamente, não poderíamos admitir como censores nenhum daqueles que conheceu o menino marrom e o menino cor-de-rosa exatamente no instante em que viu o livro de Ziraldo na mochila da criança. Minha colocação não é tão ingênua quanto parece. Pergunto, hipoteticamente, que juízo de valor pode fazer aquele que não conheça, de fato, o alcance da literatura? Esse tema que aqui proponho é, sim, potencial à redação do Enem e à redação de grandes vestibulares. É, acima de tudo, tema que agrega valor à nossa formação continuada enquanto cidadãos. Há muitas provocações por aqui. Fique comigo até o final. Deixa-me dizer que divido esse episódio em 4 blocos. Nesse primeiro, faço algumas considerações a respeito da redação do Enem. Quero reforçar com vocês as competências da avaliação. No segundo bloco, apresento tema, repertório sociocultural e tese. No terceiro, faço a argumentação e no quarto, sugiro caminhos possíveis para resolver a situação que nos foi colocada. Nesse primeiro bloco, digo então que estão previstas 5 competências para a correção da dissertação argumentativa do Enem. São elas: 1. Domínio da norma culta. 2. Compreensão do tema, atendimento ao tipo e citação de um repertório sociocultural. 3. Seleção e organização de argumentos em defesa da tese. 4. Conhecimento dos recursos coesivos. E 5. Proposta de intervenção social ao problema enfrentado. Cada uma das competências, vocês já sabem, é avaliada em até 200 pontos, perfazendo então 1.000 pontos. Os 1.000 pontos que têm sido raros no Enem, mas a gente pode mudar esse cenário. Para a primeira competência, domínio da escrita. Nossas aulas de gramática devem vir à tona. Avaliam-se a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordância, de regência, além do uso formal do idioma, que se contrapõe aos coloquialismos, às gírias e aos cacoetes da linguagem. Pessoal, olha só, quando falo da escrita formal, não entenda que se deva empregar palavras difíceis. Não. O emprego de palavras difíceis, ao contrário do que possa parecer, significa anacronismo, significa escrita prolixa, empoeirada. A escrita, ainda que formal, não pode fugir do universo vocabular do leitor. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar o dicionário a cada linha que lê. Até porque isso não vai acontecer. Com palavras simples, é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Para a segunda competência, tema, tipo e repertório. Atenção aqui para não tangenciarmos nem fugirmos do tema. Lembremos, tangenciar o tema é focalizar o assunto mais abrangente, sem, contudo, abordar o recorte temático que foi proposto. Por exemplo, tema de 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Pois bem,
O candidato que focalizou a mulher no mercado de trabalho. Simplesmente isso. Me parece claro, tangenciou o tema, o que pode ter rendido um corte significativo da nota nessa competência de número 2. Por sua vez, o candidato que abordou o desemprego ou a falta da representatividade da mulher na política, obviamente, fugiu do tema. E então a redação, com toda a certeza, levou nota 0. Para não incidirmos nem na tangência, nem na fuga, o ideal é que utilizemos uma vez em cada um dos parágrafos a palavra ou a expressão-chave do tema. E, importante, para não cometermos repetições, procuremos palavras ou expressões sinônimas. Fiquemos atentos também ao tipo de texto proposto, qual seja a dissertação argumentativa. Aqui é preciso dizer que a dissertação argumentativa é um texto híbrido, quer dizer, misturado. Há trechos informativos, sobretudo recortes históricos, datas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam as argumentações. Mas, peraí, o texto pronto deve ser predominantemente argumentativo, quer dizer, deve conter mais argumentação do que exposição. E o repertório, Gislaine? Bem, ao exigir do candidato um repertório sociocultural próprio que dialogue com o tema, na verdade, o Enem como que desafia o candidato a provar seu conhecimento de mundo. É preciso, sim, incorporar ao texto conteúdo das mais diversas frentes. Fragmentos históricos, literários, sociológicos, artísticos são sempre bem-vindos, desde que, repito, dialoguem, estejam em sintonia com o tema. Desse modo, mencionar Pelé, ícone mundial do futebol, para assuntos ligados ao esporte, é acertar em cheio na escolha do repertório. Mencionar Drauzio Varela, médico oncologista brasileiro, para recortes ligados à saúde, é também acertar. Vamos lembrar ainda que o repertório sociocultural deve ser pertinente, como já dissemos, e também legitimado, quer dizer, autorizado por uma das áreas do conhecimento, além de ser vinculado, entranhado, bem aproveitado ao longo do texto. Na terceira competência, o corretor verifica se o candidato é capaz de selecionar, organizar e relacionar de modo coerente argumentos pertinentes ao tema. Percebam que essa competência é complexa. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de fatos, causas, consequências, comparações, exemplificações, obviamente bem conectadas, bem relacionadas ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Temos aqui uma estratégia para sugerir a vocês. Aliás, temos não uma estratégia qualquer, e sim a estratégia, digamos, pretendida pelo corretor. Quanto mais organizado o texto, mais céleres a leitura e a correção. Organizem o texto assim. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos 2 argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução.
Em quaisquer desses 3 primeiros parágrafos deve haver o repertório sociocultural. No último parágrafo, claro, finalizem o texto. Esse é um instante ideal para escrevermos a proposta de intervenção social, cuja intenção é levantar soluções para a problemática. Na 4ª competência, mecanismos de coesão, é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que, se houver uma conjunção no início do 2º, do 3º e do 4º parágrafos, esteja tudo resolvido. Opa! Não é só isso não. Na verdade, nossa atenção deve se voltar a 2 tipos de coesão: a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabamos de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. No início do 2º, do 3º e do 4º parágrafos, deve haver, sim, uma conjunção ou uma locução conjuntiva. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nessa competência, confere-se também a capacidade de o candidato escrever sem incidir em repetições. Vamos lembrar de um outro detalhe, muitíssimo importante. Não devemos construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. Só mais uma coisinha ainda sobre essa competência. O corretor pretende encontrar períodos simples, formados por apenas uma oração, e períodos compostos por coordenação ou subordinação, ou seja, períodos formados por mais de uma oração. Para a 5ª competência, proposta de intervenção social, é preciso pensar em ação, agente, modo ou meio e finalidade, além do detalhamento de um desses itens. Isso quer dizer que é preciso encontrar respostas para o que deve ser feito para resolver o problema, quem deve fazer, como deve ser feito, para que deve ser feito, e então detalhar, explorar um pouco mais, pelo menos um desses elementos. E atenção, não se recomenda construir intervenções genéricas, engessadas, tais como: para resolver a questão é necessário maior investimento governamental. Isso é lugar comum. Tem cara de modelo pronto, não é mesmo? Procuremos soluções mais pontuais. Como assim, Gislaine? Olha só, se as causas e as consequências foram pontualmente apresentadas e discutidas, vamos pensar em soluções direcionadas a essas situações. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema, o repertório sociocultural e a tese. O recorte temático é literatura brasileira, entre a fidelidade histórica e a censura contemporânea. Percebemos que o recorte levanta um dilema ético e, para isso, exige que o candidato discuta literatura, contexto social, passado e presente, para, só então, posicionar-se a respeito da censura a obras literárias. Uma estratégia eficiente para a apresentação do tema
é buscar uma voz de autoridade, que obviamente esteja correlacionada ao assunto. Assim, patrono da educação brasileira, Paulo Freire defendeu a tese de que a educação não pode impedir nem dificultar a curiosidade do educando. Um dos veios que provoca tal curiosidade é a literatura, que ultimamente está sujeita à censura, numa clara tentativa de rasgar o passado histórico intelectual legado em páginas bem escritas. Percebam que, de uma só vez, apresentei tema e repertório sociocultural. Há 1001 repertórios possíveis, entre os quais a Constituição Federal, artigo 220, que põe a salvo a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo. E não é só. Nesse mesmo artigo consta que é proibida toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É possível também trazermos à tona um outro repertório. A censura a obras literárias não é exclusividade do Brasil. Jamil Chad, colunista do portal UOL, em artigo de 8 de outubro de 2024, nos diz que no ano escolar entre 2023 e 2024, numa acirrada guerra cultural, os Estados Unidos baniram aproximadamente 10 mil livros de escolas públicas, algo nunca antes visto. Fica aqui altamente recomendada a leitura desse artigo. Outro repertório importante. Durante a ditadura militar, autores como Jorge Amado, Dias Gomes, Érico Veríssimo tiveram suas obras proibidas. Aquela época, diferente do que acontece hoje, a censura prévia estava regulamentada por decreto, por meio do qual, se verificada a ofensa à moral e aos bons costumes, as obras eram apreendidas. A censura hoje é mais velada, mas não menos cruel. Repertórios socioculturais, infelizmente, não faltam. Deixo agora a tese. Assim, quando se tolhem quaisquer ações constitucionalmente permitidas, em especial as que envolvem a liberdade de expressão, a pluralidade de pensamentos está posta em xeque, o que demanda intervenções emergenciais em favor da conscientização da sociedade. Nesse terceiro bloco, faço as argumentações. E alguém há de pontuar: Gislaine, já percebemos que sua tese é contrária à censura de obras literárias. Isso quer dizer que ao longo do texto você deve lançar apenas argumentos contrários à censura? Resposta: não. Posso, e quando isso for possível, devo lançar argumentos favoráveis e contrários ao tema, sem que essa estratégia argumentativa seja considerada uma contradição. Que fique bem claro, uma das razões por que um tema é considerado polêmico é exatamente esta: há prós e contras. Senão, certamente, não seria polêmico. Ao abordarmos prós e contras, mostramos ao corretor que conhecemos a completude do assunto. Daí nossa propriedade para nos posicionarmos, para firmarmos e defendermos nosso ponto de vista, ok? Pontos favoráveis e contrários são uma estratégia argumentativa eficiente. E essa é a minha estratégia para esse tema. O ideal é que sejam lançados, em primeiro lugar, os argumentos com os quais não concordamos
e só depois os argumentos que amparam nossa tese, nosso posicionamento crítico. Vamos lá. Argumentos favoráveis à censura de obras literárias. Entusiastas da censura alegam que obras literárias escritas em outras épocas podem ressoar preconceitos e que, por esse motivo, devam ser eliminadas do universo escolar. Defendem que crianças sejam facilmente influenciáveis, vulneráveis por natureza e que, ao lerem, por exemplo, a passagem do menino marrom e do menino cor-de-rosa, amigos entre si, que resolveram fazer um pacto de sangue, iniciativa que, diga-se, ao final, resulta num pacto de tinta azul, isso seja suficiente para que também resolvam fazer o mesmo pacto. Há outros exemplos clássicos em mãos dos defensores, como o fato de que textos com palavras de baixo calão sejam pressupostos para que a criança as incorpore ao seu próprio vocabulário. Será mesmo? Será que a criança não aprende a falar, não reproduz tudo o que está ao seu redor, inclusive o que ouve de quaisquer falantes? Censores de plantão insistem em dizer que a literatura seja um reflexo dos valores sociais da época em que foi escrita. E isso é verdade. E que, pelo motivo de estereótipos e preconceitos poderem ser revisitados a qualquer tempo, o ideal é que a literatura curricular obrigatória seja mais bem comportada, esteja dentro daquilo que se pretende como padrão para os dias de hoje. Entretanto, e aqui percebam, começa a contradita, ou seja, essa conjunção adversativa sinaliza a virada de chave. Aliás, antes de prosseguir, vocês perceberam a sutileza? Ao mesmo tempo em que são expostos os argumentos com os quais o dissertador não concorda, ele os descarta. Vamos, então, aos argumentos contrários. Entretanto, é preciso levar em consideração que a literatura, por vezes, atropela o plano ideal. Ela desnuda comportamentos, provoca inquietações, oferece camadas de leituras não mecânicas, não prontas, camadas que levam o leitor para além do texto frio. Segundo Paulo Freire, o qual já citamos, a escola há de ensinar o aluno a ler o mundo, a fim de que só então esteja apto a ressignificar, a transformar o mundo, quer para si, quer para as futuras gerações. Enfim, ainda que a literatura não tenha nascido para organizar, regrar, pôr ordem na casa, admitamos, a literatura chacoalha, incomoda, provoca. Daí seu potencial ofensivo. Daí a tentativa de calar autores e cegar leitores e silenciar a sociedade que, por meio do legado daqueles que, não tímidos, mas sim bravos, expuseram acertos e erros do seu tempo. E mais do que isso, ainda falam e inspiram escritores que têm a tinta fresca no papel. Escritores que acabaram de anotar, em prosa ou em versos, os ataques de Israel, o furacão Milton na Flórida e a vergonha das campanhas eleitorais municipais, aqui mesmo, no Brasil. Se é certo que a literatura se presta a agradar leitores de romances de amor, é certo que ela mesma também desromantiza situações que mereçam ser registradas não apenas nas páginas da história.
Nesse quarto e último bloco, falo sobre intervenções para solucionar a demanda. Aponto intervenções, obviamente, a partir das ponderações que fiz ao longo da argumentação. Aqui está a proposta de intervenção social. Desse modo, cabe aos agentes do PNLD selecionar obras literárias engajadas e compatíveis com a demanda educacional, quer seja para a fruição, quer para a formação pessoal, a fim de que chegue ao alunado situações e respectivos desdobramentos captados não só por escritores e poetas do passado, como também dos dias atuais. Isso deve ser feito por meio da análise criteriosa de um colegiado de estudiosos devidamente habilitados para reconhecer a realidade em que está inserido o cidadão que ora se forma em sala de aula. Paralelamente, cabe à sociedade reconhecer a importância de levar aos alunos uma narrativa histórico-literária em constante construção e, além disso, admitir que a literatura é também canal eficiente e dinâmico para dar voz às minorias que precisam sair do limbo social. Então é isso. Antes de escrever a dissertação, sugiro que, se for preciso, ouçam novamente o podcast e leiam não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Também convido vocês a assinarem o podcast da plataforma Redigir. Um abraço, ótimas dissertações, excelentes resultados no Enem e até o próximo episódio.